al primer taller virtual de la Asociación Femenina del Gaming. A nombre del comité y como presidente de esta asociación, estoy sumamente contenta de darle la bienvenida a todas las personas que están acá, hombres y mujeres también, a todos desde todas partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Solo quiero mencionarles y recordarles que estamos aquí para convertirnos en inspiración de más mujeres, en la inspiración que necesitarán nuestras hijas y nuestras nietas para tener el empoderamiento que necesitan en su vida personal y en su vida familiar. Este taller tiene como objetivo, y el objetivo es muy importante, darnos herramientas personales, darnos el autoconocimiento para ser mejores desde adentro y proyectarlo hacia afuera, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y obviamente eso se traduce a nuestra vida profesional. Quiero darle un aplauso virtual, si pueden acompañarme todos, por favor, a Liliana. Gracias, Liliana, que es nuestra ponente el día de hoy. Gracias, Lili, estás hecho con mucho amor. Te quiero, no nos conocemos personalmente, pero te quiero por todo el apoyo que nos has dado a la asociación. Quiero agradecer también a Soluez, que es la empresa que hoy nos está ayudando. Gracias, Manuel Jiménez. Gracias, Soluez, por darnos la plataforma y por ayudarnos con la grabación y siempre estar dispuestos a ayudar a esta asociación. Sin más palabras, empezamos ya. Lili, lista y preparada. 3, 2, 1 y arrancamos. Querida Tati, mil graças, com muito gosto. Primeiramente, novamente, não, venho agradecer aí a invitação. Eu creio que é sumamente importante esse espaço para compartilhar, para conhecermos, não, para estarmos cada vez mais cercanas, e compartilhar dones, compartilhar ferramentas, que disso se trata, não? Cada vez mais vamos sumando aí pouquinho, e isso alegra muito, e com toda certeza vai dando resultados para o mundo, não? Então, bueno, primeiramente, vamos falar aí como vai ser como a dinâmica, não? Vai ser pouquinho mais de charla, porque estamos num encontro virtual. Vou passar exercícios, vou brindar-lhes ferramentas poderosíssimas para que vão a poder autoconhecer-se. Sim, já algumas pessoas aqui eu sei que já conhecem essa ferramenta que vou compartilhar com vocês. Vamos trabalhar muito arquetipos, que eu lhes vou explicar o que é. Vamos trabalhar na parte de liderazgo, não? Autoliderazgo comigo, como vou a minha equipe e depois como vou com meus clientes, com o mundo, com meus parceiros comerciais. A ideia as palavras-clave aqui do nosso encontro, sim, é marketing, sim, sempre trabalhamos através de Jump com marketing digital, oferecendo serviços de marketing, pero a essência do trabalho é o conhecimento humano, é a parte humana, porque quando trabalhas, há que ter uma consciência, principalmente no setor de gaming, a responsabilidade de como tu vas a levar isso, não? Essa comunicação. E essa é a base do trabalho que vamos falar aqui. Sim, como nós nos autobloqueamos, como nós nos auto-saboteamos quando vamos vender nosso serviço, quando vamos pôr nosso produto, nossa marca personal, quando vou vender, que mecanismos, que gatilhos acionam em meu corpo, em minha mente, e muitas vezes não posso pôr e dar-me 100%. Ou pessoas com energia mais forte que a minha vêm e eu aplasto minhas emoções, sim, minhas sensações, e cada vez mais vou deixando ao lado minha autenticidade. De isso se trata, sim? Então, eu me autoconhecendo, eu posso ir ao mundo, eu posso comunicar-me e comunicar meus serviços, vender minhas relações de uma maneira muito mais autêntica e muito mais, com muito mais impacto, certo? Então, primeiramente, vamos falar aí de teorias, vou passar uns exercícios que vamos fazer juntas. Se terem dúvida, levante as mãos, vai ter espaço também para levantar as manitas, vamos monitorando, Tati me ajuda também, certo? Com as dúvidas que podem pôr aí no chat, estamos aí pendentes, e vão abrir espaços também que Tati me ajuda a ler as perguntas, que aí vou pontuando o momento que podemos falar, e a ideia é terminarmos até as 8 da noite, ok? Por isso, eu lhes disse, bastante conteúdo,
a ideia é termos esses espaços aí de compartilhar não somente experiências e também palavras, mas também o conhecimento que é a base, não? Que uma vai sumando a outra a cada encontro, certo? Eles vão compartilhar aqui na minha pantalla, tá? Que só me ajuda a ver se sale bem, se me escutam bem, sim? Micrófonos, está todo bem? Todo bien, ahora estás compartiendo. Ok. Bueno, voy a dejar. ¿Aquí me ven bien? Sí, ahí vemos tu pantalla. Ok. Sí, ahí lo vemos. Ok. Certo, aqui, certo? Perfecto, lo vemos perfecto. Muito bem-vindas. A ideia é, então, aqui, gestão comportamental para líderes executivas. A mim me gusta dizer que somos iniciadoras, empreendedoras, sempre. Não? Porque o liderazgo é isso, é empreender, é iniciar. Eu como equipe, sim, eu comigo, eu como cliente, e cada vez mais, eu comigo, é a clave de todo. Assim que quando nós outra, aqui eu me gostaria de saber quem é mamá, que levantem as manos aí, quem é Podemos ir mamá? levantando la mano, ¿verdad? Quem é Acá. mamá? Comigo, em pessoa, eu vou contar um pouquinho da minha história, não? Y un Que montón. idade, eu fui mamá aos 33 anos, eu tenho 45 anos hoje, sou mamá de 2 ninhos, e me despertou muito o desejo de empreender, não? Então, aqui são meus filhos, Rafael e Gustavo, e a maternidade com as mulheres, desde todo esse processo, não, de la psicoterapia, de 5 anos he estudado, me graduei em psicoterapia Gestalt, tendo a agência de mercadeo, pero a ideia é que, e muitos escritores, como Laura Gutman, aí da Argentina, uma escritora bueníssima, que les recomendo muitíssimo, já habla da maternidade e o encontro com a sombra, com temas do nosso inconsciente que saem a partir do momento que nossos filhos, esses são os dois, que já vai tocando heridas de nossa própria infância, ¿sí? Solo compreendendo o ninho que vive em nosso interior, podemos aceder à verdadeira dimensão de nossas falências, nossos medos, e desde essa realidade emocional, vamos vendo que recursos temos para melhorar nossa vida de adultos. Bueno, empreender e maternar já nasce de um desejo ardiente, não sei se vocês tiveram nessa experiência. Sim, eu trabalho com mulheres e fazendo mentorias, terapias com mulheres, grupos de círculos femininos desde 2013. E sempre chegam estes conflitos. Não saber priorizar as coisas, as dualidades, se eu estou no caminho certo, não sinto culpa, se não confio em potencial, e isso vai enfraquecendo. As mulheres temos muito isso do coração emocional e quedamos divididas, não? Entre seguir nossa carreira, empreender nossa carreira ou maternar. E isso sempre é algo que nos vai dividindo muito. Bueno, o início aí, comecei a mapear, não? A genealogia de minha família, vendo que haviam temas com minhas mulheres, les cuento, não? Aqui é minha irmã, eu tenho mais um irmão, aqui meu papá, minha irmã, quando casaram. Esta é Lili, que é minha prima, e essa é Ana. Meu nome é Liliana, por estas duas primas. E essas duas primas, por coincidência da vida, tiveram câncer de mama, senos, e tiveram os senos cortados. Então, eu digo, esses dolores, e eu comecei a buscar estes padrões de minha família, sim, desde estudos, das constelações familiares, de la Gestalt, como estes padrões começavam a generar reflejos que em minha vida profissional estavam em la prática me causando, generando dificuldades, não? Nós outras aí, de uma geração, não éramos ensinadas a sermos executivas, a empreender nosso negócio, muitas vezes éramos ensinadas a ser amas de casa, ter nossos filhos. Temas com dinheiro, sim, como eram os mandatos familiares com dinheiro, padrões de escassez, e tudo isso eu fui mapeando em mim, primeiramente, desde a minha história personal, hasta que fui aprendendo a ser isso com outras pessoas. E que isso tem a ver com liderazgo, sim? Porque chegou um momento que eu me senti completamente bloqueada.
E aí, como mi ego entrava em minhas relações com o trabalho, com o dinheiro, com pareja e com todos os temas, não? E aí eu fui vendo que já tinha um desejo profundo. A maternidade me traz um desejo profundo de empreender e a ser uma diferença no mundo, a ser algo no mundo. Um desejo que isso é algo que é muito parecido e muito semelhante a que os niños sentem. Sim, aquela coisa del impulso vital. Sim, então eu les cuento que muitas vezes chamamos aí essa linguagem coach de propósito, não? E às vezes nos confunde, porque propósito nada mais é do que uma constelação de desejos. Não temos um propósito na vida, temos muitos. Ser mamá, ser empresária, ser empreendedora, ser mulher, viajar, ter uma empresa, ter um bom equipe de trabalho. E muitas vezes esses términos não me confundiam muito. Agora, aí trabalhando com mulheres, eu fui vendo cada vez mais que haviam dificuldades de encontrar a missão, que não era o propósito. Como eu posso identificar o que vou fazer? Reconhecer, abraçar, cultivar, desenvolver ou hasta florescer. E isso cada vez mais, com este trabalho personal, me foi facilitando. Porque, não sei se tu já perceberam, eu falei que trabalho tem uma empresa de marketing digital e estudei psicoterapia. Como essas coisas se convergem? Então, aí eu fui percebendo que essa herida original, para poder, havia um bloqueio que me impediam de fazer essa conexão. E aí les cuento, não? Esse desejo é justo, essa é uma analogia com a cebola, não? E isso muitos escritores, muitas doutrinas espirituais falam, que nós outros caímos del cielo como ángeles aqui neste planeta, não? E fomos pouco a pouco, desde nossas heridas, desde traumas, dentro de dolores, experiências, de felicidades, alegrias, e também não tão boas assim, ponendo como capas de la cebolla, ocultando nosso centro, que é o ser. Cada vez mais, quanto mais capas, menos reconhecimento deste impulso vital, deste desejo e de nossa essência. Reconhecemos. Ou seja, às vezes vamos ponendo e tentamos moldear-nos de uma maneira tão forte para pertenecer que olvidamos o que é o núcleo. E então, dentro dela, há escritores como Cláudio Naranjo, não? Que eu estudei em sua escola por 5 anos, hablam de doutrinas, e aí todas, se tu vas decir la budista, la católica, eu adoro as religiões, estudando todo isso, vemos que todos hablam de uma caída del paraíso, que temos desde o cielo uma experiência del ser, e quando provamos essa experiência humana, pouco a pouco, desde quando nascemos, hasta dentro do ventre materno, vamos atendendo essas experiências que vão generando paixões, fijações. E as heridas, que basicamente, a Elise Bourbon, que é uma autora que escreve as 5 heridas del alma, rechaçam 5. Não? Dependendo da fase que estamos, rechaço, abandono, traição, mediação e injustiça. Por que les cuento isso? Porque isso vai afetar diretamente na hora de vender nosso produto, vender nosso serviço, se apresentarmos no mercado. E também é uma maneira de conexão. Por exemplo, quando tu vas vender tu serviço e toca um tema de rechaço, tu estás fazendo tus prospecções e o cliente não te atende, tu vas a tocar uma herida. E aí bloqueia, não vou vender, eu estou no lugar errado, eu não me conecto com esta empresa, ou com este serviço, produto, com este ref. Tu vas ponendo excusa e te auto-saboteias, mas há que ver que muitas vezes não é o ambiente, é contigo. Aí, e todas essas outras heridas, não? Ela abandona, porque se eu sofri essa ferida del abandono, eu vou ser uma abandonadora também. E por aí vai, a traição, isso aqui passa muito com as mulheres, nós outras sim venimos de ambientes que estes espaços, certo? Como aqui as FEG, como outros círculos, é supremamente importante trabalharmos essas heridas, porque venimos aí desde muitas gerações carregando isso, e já é um padrão comum, e quando trabalhamos isso, autoconhecendo-nos, não? Relacionamos e mantendo contato. Então, quando eu digo, bueno, como eu vou sanar essa herida de rechaço? É entrando em contato. Não sendo o contrário que muitas vezes sendo, abandonando, saindo, sim? E isso, e cada vez mais,
Eu fui revisando em mim, em mis companheiros, em mis consultantes, em todas as mis relações, mis bloqueios, não? E reconhecendo, então, muitos, e les invito a que empecem ahorita a escrever aí, não? Em uma hojita de papel, quais são os bloqueios principais, certo? Então, às vezes são padrões de escassez, às vezes eu tenho problema de aprendizagem, eu creio que não tenho facilidade de aprender, ou às vezes eu creio que necessito sempre estar estudando mais, ou às vezes eu tenho dificuldades de execução, falhas en la comunicação, ou seja, há muitos, centenas. Aí os bloqueios vão generando mecanismos de defesa corporais, não? Que abandonam, evadam. O perfeccionismo é um bloqueio, é uma espécie de bloqueio, porque às vezes tu vas tanto neste afã de ser perfeito e acaba generando mais conflito, necessidade de aprovação. E então, les pergunto, não? Que aí, ¿ha sentido hasta ahora, ok? Pueden participar, chicas, solo levantando la mano. Si es que alguien desea participar, solo levanta la mano y tiene micro abierto. E eles queriam invitar, então, vocês que escrevam aí alguns bloqueios que já vão conectando com alguma herida principal. Este primeiro momento, se às vezes, se, claro que isso é um processo profundo, se tu vai levar a um campo psicoterapêutico, não é a proposta cá, obviamente. Pero a ideia é que tenhamos, que a ideia é que salgamos de um ponto A para um ponto B, de que necessito ser com isso, não? Ok, tá, ok. Em Brasil dizemos, tá, e daí, não? Ok, eu já sei que, muitas vezes são óbvios, outras vezes não são tão óbvios, pero o mais importante é que tenhamos muito claro e salgamos de aqui com nossos pontos de dificultad, nossos pontos fortes e nossas máscaras, ou seja, muito superficialmente, pero que podamos aí de aqui fazer esse trabalho crescer, esse trabalho personal. Essa é minha proposta para todas e todos aqui, ok? Elizabeth quiere participar. Elizabeth, ¿puedes encender tu micro? Eu não vejo aí. Tem a Connie também que quer dizer. Sim, é importante se têm dúvidas, que este Elizabeth, processo comigo é tu micro importante. está en mute. Tu micrófono está en mute, por favor. Para que participes, lo liberas para escucharte. Connie, a ver, ¿ya estás, Elizabeth? Ok, perfecto. ¿Comento yo primero o Elizabeth? A ver, comenta Connie. Eli, no te escuchamos. E nem te vemos, tampouco vemos. A Elizabeth está com o telefone muteado. Estoy tratando de llegar al edificio. Ok, então Dale, Connie. empezamos con Connie. Ya. Com Connie, sim. Liliana, mucho gusto. Igualmente, Saluda, Connie. Connie. Bueno, es un comentario. Yo tenía una amiga, muy amiga, que falleció hace 3 años. Ella era psicóloga peruana, fue psicóloga en Perú por 30 años y se dedicó a los jóvenes allá en Perú. Okay. Y ella era como mi consejera, la parte profesional, porque así como comentaste de las heridas, yo tenía una herida que me afectaba cuando tenía conexiones con algunos de los afiliados, porque muchos de los afiliados eran gente joven de diferentes países y de diferentes mundos, en el sentido de que cada uno también tenía su herida. Entonces era de herida a otra herida. Ajá. Entonces mi amiga, no psicóloga, ella, como digo, era mi consejera y ella me daba pautas de cómo poder lidiar con el otro lado, ¿no? Con los afiliados o con los clientes que tenían heridas para poder tener un mejor entendimiento. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Maravilha, sim, muito lindo que hablas, não? Que somos, e essas são as bases das relações. Muitas vezes
hacemos relações de sangue, que seria relação de herida a herida. Nos relacionamos com a herida aberta, com medo a sentir rechaço, me relaciono com todas as minhas máscaras, e aí vamos falar um pouquinho mais das máscaras, quando vou ao outro. E são relações que nos saboteamos, ou seja, nós nos deixamos cada vez mais de ser autênticos, hasta um ponto que nos olvidamos de que somos de verdade. E isso se vai, pode ser até o fim da vida. E a ideia é que cada vez mais tenhamos isso, que lindo. E aí sim podemos, aí tu cresces, não como uma relação de pareja, quando tu vê que os dois caminham juntos, isso cresce. Agora, se é jogo de poder, se entra num jogo de forças, ou de visibilidade, de qualquer outro jogo que cada um tem, desde a neurose, isso não construye. Ou seja, como é que tu vas a deixar tu semilla, que é este que estamos dizendo, não? Tu propósito, tu sonho, tu marca, tu huella no mundo, tu marca personal. Então, a marca personal, quando decimos, não é uma marca personal em marketing, não? Se tu vas, não, então vocês põem uma roupa bonita, pinta o pelo, não? Te peinas linda, e não é isso. Estão dizendo que é de dentro hacia fora, porque aí é que a conexão, aí genera a real conexão. Muito lindo, Connie, muitas graças. Elizabeth, já estás lista? Ou derramos adelante? Vamos ter vários espaços, não? Para hablarnos y dudas. ¿Cómo estás, No, disculpen que, hola, un gusto. Hola. Estoy casi entrando Ok. al edificio. Yo escuché todo y puse la mano sin querer cuando dijeron que quienes tenían hijos. Entonces ahí me quedé confundida con la manito levantada, Okay. chicas. Mil disculpas. Sí, tenemos muchas mamás aquí. Yo no pude verlas. Tenemos muchas mamás aquí. Hay muchas. Bueno, yo sí quiero hablar de una herida, Lili, por ejemplo, el tema de el bloqueo, ¿no? Que has mencionado sobre el perfeccionismo, que es que a mí me toca muy fuerte y debe ser por algo que quizás hoy día lo pueda encontrar en esta conferencia, por alguna razón que pueda mejorar. Sí, hay mucho. El perfeccionismo ele é gatillo que dispara muitos temas e mecanismos. Porque sempre vamos assim, dizer que não é apontando, não é uma... Como tu vas a tomar uma pastilha para migrânia? Tu puedes ter migrânia por diversos temas. Se tu vas a dizer, eu sou perfeccionista, é a migrânia. Pero, que te genera o perfeccionismo? É esta a invitação. Que ojalá e a intenção bonita que tu estás dizendo é essa pergunta. Que tu empeces a... Que me genera o perfeccionismo? Então, tu vas a entender, a ideia é que cada vez mais podamos entender para quem estou generando essa ideia de perfeita. Será que necessito realmente sostener esta ideia de perfeita? Será que isso de verdade me ajuda? Então, essas perguntas aqui neste espaço é para isso. Que tenhamos mais, recitar essas, de verdade é assim, certo? Tenemos también a Gina, que quiere participar. Hola, Gina. Hola, Gina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola a ti, chicas. Hola, Liliana, gracias por este espacio. Yo quería comentar rápidamente, yo soy coach, entonces se me hace un poquito fácil cuando escucho algo, identificar rápido, gracias a Dios, ya después de muchos años de trabajo, y acabo de identificar algo que no sabía de dónde venía, lo acabo de ver gracias a esta introducción que has hecho, Liliana, y quería comentarlo porque lo que sí no sé es cómo manejarlo. Lo identifiqué, pero no sé cómo manejarlo. Okay. Pasa que yo estoy trabajando, tengo algunas reestructuraciones que estamos haciendo a nivel regional, con lo cual algunas respuestas no llegan en el momento adecuado a mis socios, o las soluciones que damos no son las que quizás puedan hacer que ellos se sientan más cómodos, etcétera. O sea, muchos escenarios que no son los más ideales quizás, y más que nada por temas de tiempos de respuesta, ¿ok? Como para poner en contexto. Entonces, yo he identificado que cuando estoy en una situación así y uno de mis socios me escribe o me manda un audio o me llama, me genera
no sé si temor o simplemente es que no quiero leer ese audio, no quiero ver ese mensaje porque todavía no sé qué respuesta voy a dar, no tengo la solución en la mano, pero sí me genera algo de miedo, ¿no? Y yo decía, bueno, Lina, o sea, para responder algo tengo que respirar, hacer todo un evento para poder abrir un mensaje y leerlo, porque me genera hasta palpitaciones, ¿no? Y ahora que tú estás contando de los patrones, de qué podemos identificar, fui para atrás y he identificado que yo de niña, yo tengo una mamá que ha sido o sea, una figura muy fuerte, ¿no? Y que era muy explosiva, además, o sea, ella era muy perfeccionista, por lo tanto, cualquier cosita que no estuviera dentro del esquema maravilloso, perfecto, a ella la hacía explotar. Entonces, claro, los niños cometemos errores y por ahí yo he cometido varios, además. Sí. Y el terror que me generaba saber que ella se iba a molestar, lo que ahora mismo he identificado que es lo mismo que estoy sintiendo cuando creo que me van a decir algo, ¿por qué no estás haciendo esto bien, no? He identificado que soy exactamente igual con mis hijos, es como que yo también, igual que Tati, soy muy perfeccionista acá en casa y cualquier cosita que ellos pueden hacer rapidito exploto. A mí se me pasa muy rápido, pero es algo que vengo repitiendo y que acabo de ver la repercusión que tiene en mi trabajo. Ya, Liliana, ayúdame. Querida. Tú ves, tú já respondiste, ves, que é exatamente o tema da autoridade, não? Então, e o cérebro, ele não sabe se isso tu eres chiquita, a herida é de não ter idade. Ele inconsciente, ele não sabe se tu tens 40 anos, se tu tens 20, se tu tens 5. Então, ele reprograma com todas tus, hormonas, toda a parte de palpitação, é como um caminho neural que tu cuerpo hace quando enfrenta situações de perfección o autoridad, cuando trabajas con la autoridad, nosotras cuando tenemos algo como una mamá o papá exigente, pues bien, es un socio, no es tu jefe, es un parejo, ¿sí? No hay juego de poder, él igualito a tú, digamos, teóricamente, ¿no? Pero te genera eso que ya tú mesma lo pones en un lugar de superior, digamos así, ¿no? De poder. E aí, então, lindo isso, porque agora a ideia é começar a revisar. Eu digo sempre que estes espaços blindamos nossas relações, não há que fazer revoluções. Aqui a proposta não é, não, agora vou empoderar-me como sócio, tenho que... Não é essa a ideia. A ideia é observar. Assim, a primeira coisa, observar. Ai, como isso genera em meu corpo, e como meu corpo queda, e respiro, e transito. O toque com a herida é isso. É como tu tens um dolorcito acá, e toca, e mira, e vê, duele, não duele, que aí tu vas cada vez mais criando essa musculatura, ¿ok? Ok. Muchas gracias por compartir. Tenemos también a Helen, Lili, que quiere también darnos su opinión. Hola Helen, ¿cómo estás? Olá, Helen. Boa noite, Tudo Liliana. bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Tudo bem, tudo mais. Como vas, Helen? Portugués que estoy aprendiendo. Muy bien, muy bien. Justo estaba escuchando la plática que estabas dando y estaba escuchando a Gina. Y yo tengo un caso muy parecido al de Gina. Crecí con una mamá sumamente estricta. No podía sacar notas menores, no sé, a 18, porque si no me tenía todo el camino en el colegio, así como que toda la noche estudiando para que saques tan poquito. Y era como que cada vez que yo sacaba un 15, un 16, era el terror. Era el terror. Llegar a casa y mostrarle mi nota, ¿no? Y mamá obviamente también era sumamente explosiva. Y eso también hizo que de pronto, cuando he tenido situaciones de estrés en el trabajo, bueno, anteriormente, porque ahora les explico cómo lo he ido manejando, no sé si está bien o mal, era como que me ponía súper nerviosa y entraba en un nivel de estrés tan grande que no podía dormir, me quedaba despierta pensando en qué hacer, en cómo solucionar hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y no dormía, literal, me la pasaba pensando, sí, haz esto, haz lo otro, y si pasa esto, no, mejor lo... Y hacía como que todo un rompecabezas en mi cabeza,
y así me la pasaba todas las noches a ese nivel de estrés. Am, Uhum. y era muy fuerte. Ya con el tiempo fui dándome cuenta de que no era la solución. Hasta el día de hoy igual me cuesta dormir. Tengo que tomar pastillas, tengo que medicarme. Me las recetó Uhum. incluso un neurólogo, porque Uhum. no puedo, ya, eso queda en mí, o sea, es parte de mí, Sim. no consigo que alguna situación que no pueda resolver se quede en el aire, no puedo, tengo que pensarlo y pensarlo y pensarlo. Ahora, a diferencia Uhum. de mis hijas, como tuve una mamá muy estricta, yo soy todo lo contrario con ellas, eso sí es raro. Mi mamá era de las que iba al colegio, no sé, los 5 días de, 6 días que iba yo iba de lunes a sábado, los 6 días estaba en el colegio, eh, era parte de todos los comités de salón mío y de mis hermanos, entonces conocía a todos los profesores, en cambio yo con mis hijas no, a mis hijas dije, no, yo no voy a hacer eso, ellas que vean, que exploren, que no soy de las mamás que están muy pendientes de las notas, prefiero que aprendan, si aprendiste el tema, genial, y a veces soy más bien muy condescendiente y después me doy cuenta y digo, hey, no debí ser tan condescendiente. Entonces tengo Uhum. Aham. un caso parecido al de Gina, pero al contrario. Sim. Y me Sim, Ellen. gustaría saber cómo puedo manejar los niveles de estrés y cómo puedo sopesar el ser mamá y no ser tan condescendiente. Uhum. El tema que estamos hablando aqui, Ellen, é limites, não? Estamos falando de limites. De alguma maneira, se tu mamá passou de la raya e passou de los limites contigo. E agora há um tema que não estão muito bem puestos. Aí que agora tu, porque aí vamos assimilando como uma mamá interior, tragamos la madre, compreende? Chega um ponto que todo isso que a mamá dizia, todo aquilo, todo lo dito por la mamá, você vai quedando como se for, e aí uma voz interior que nós outros dizendo para nós outras mesmas. Então, este límite chega, não, então, a hora que era tão malo ter um limite tão avançado, eu dou um limite exacerbado a mis hijas, pero igualito acaba sendo dano a ti, ou seja, somos tão condescendentes que acaba prejudicando. Sim, então, quanto o trabalho é revisar cada vez mais esses limites, poner a ti mesmo limites, com todo, porque o dano está exatamente com a herida, digamos assim, que estamos falando aqui, foi a herida da humilhação, não? De la herida de la humilhação, é como eu aguento, é começar a soltar, não aguento, e se pensares a parar de aguentar tanto? Sim? E tu poner limites para ti, Gracias. aqui, hasta aqui vou. Isso vai começar a ajudar, não? Quando é assim. Esta, Sim? súper, Bueno, súper, todas súper podem escrever-me, complicado, ¿no? não? Por Poner límites interno, a depois todo. estão falando temas que acabam sendo um pouquinho mais fortes em algum momento, pero eu me coloco à disposição, Tati, tem todo aí meu WhatsApp, meu telefone, ao final les comparto também, qualquer coisa me escrevam, ok? Sí, pero... Claro que sí. ¿Te parece, Lili, Gracias. si pasamos a 2 intervenciones más y continuamos con el Sí, tema? sí, Levantó sí. la mano Celeste y después levantó la mano Leticia. Ok. Y culminamos con estas 2 intervenciones y pasamos al siguiente tema para seguir contenido. descubriendo. Claro. Isso, é muito conteúdo, muito coisa. Eu separei um conteúdo muito bom para vocês, que eu tenho certeza que les vai ajudar muito, de verdade. Claro que sí. Celeste, tienes ahorita la palabra. Solo enciende tu micro. Hola, ¿cómo están? Disculpen que no prenda mi cámara hoy día, pero estoy con la conexión malísima. Un placer estar con todas ustedes y qué bueno que nos hemos podido reunir después de mucho tiempo. Bueno, yo vengo de una combinación de Gina con Helen. En mi caso, de pequeña, mi mamá jamás me exigió estudiar. Era perfeccionista en otras cosas, pero nunca me gritaba, siempre me hablaba, era una persona muy, muy tranquila, jamás me exigió sacar buenas notas. Me decía, me conformo con que apruebes, eso es suficiente para mí. Entonces, no había eso. Sin embargo, igual que Gina y Helen, me pasa lo mismo. Me puede llegar, yo me siento fuerte, me siento capaz de hacer muchas cosas. Siempre he pensado que soy empoderada y puedo lograr muchas cosas. Sin embargo, cuando
llega un mensaje de mi jefe o cuando llega un mensaje de algo, siempre estoy esperando que sean malas noticias o que sea una llamada de atención. Y eso hace de que yo no continúe o me ponga doble de trabajo o triple de trabajo en lograr algo. También me pasa mucho que de repente estoy por iniciar algún proyecto y antes de iniciarlo ya estoy haciendo sabotaje a mí misma. Ya estoy con la mentalidad de que esto no va a funcionar. Y es muy probable que sí se logre, que sí se cumpla y que logre el objetivo, pero antes de ello ya estoy con esa mentalidad de que no se va a poder. No entiendo por qué. Estoy segura que tengo que ir a revisar el por qué me sucede esto, pero a pesar de todo eso, sé que muchas acá en esta reunión tienen miedos o pasan lo mismo que yo, pero ahí viene la lucha y seguramente ese es el doble trabajo que hacemos, porque no solamente anteponemos lo que nosotros sentimos o lo que nosotros estamos pasando, sino que buscamos ser la mejor o buscamos ser lo mejor en lo que estamos haciendo. Eso es lo que quería comentarte. Gracias, chicas. Gracias, Liliana. Lindo, Celeste, graças. Sim, esse é um tema que todos, se vamos falar de 10, de 20, de 50, sempre temos um tema com autoestima. E muitas vezes não é nem sequer com a mamá, com o papá, muitas vezes temos uma mamá e uma papá que nos, como isso, como Celeste, não? Que nos incentivou, nos regañou, pero isso pode passar com um grupo de colégio, com uma professora, sempre há uma herida, sempre. E saber identificá-la, saber trabalhá-la, tocá-la e transitar é nossa tarefa. Que aí sim, cada vez mais entramos em relação de uma maneira muito mais consciente, autêntica, sem perder parte de nós outros, certo? Muitas graças, Selene. Cone, certo? E aí seguimos. É Cone, verdade, Tati? No, sigue Leticia primero, que levantó la mano. Leti. Hola, un gusto, buenas noches. Okay. Yo Olá, hablo desde Buenos Aires. Soy brasileña, pero vivo ya hace 11 años en Buenos Aires. Mi participación acá en este encuentro, lindo encuentro, hay que decir, y interesante el tema, ¿sí? Es más profesional do que personal porque yo estoy haciendo justamente una recolección de datos directamente enfocado en Liliana, ¿sí? No en las experiencias personales que están siendo expuestas acá. Mi trabajo es como periodista, porque vamos a hacer una nota sobre el trabajo de Liliana, no sobre experiencias personales, no sobre los detalles que están siendo hablados acá, únicamente para que yo vea la dinámica, ¿sí? Y el enfoque que Liliana, como profesional que está brindando este encuentro, hace con el tema del empoderamiento femenino y obviamente direccionando mi pauta, mi nota para un escenario donde las relaciones laborales, ¿sí? Entre hombres y mujeres necesitan justamente ser sanas y ser como que resueltas. Y esto pasa mucho por las mujeres, una responsabilidad personal de las mujeres en este sentido, ¿viste? Entonces, bueno, mi enfoque, por veces yo desaparezco acá, pero es porque yo estoy escribiendo cosas que voy agarrando de lo que está diciendo Liliana para hacer mi nota que tengo que entregar hoy, luego de... Entonces estoy como que a full ya recolectando las informaciones. Ninguna información, quiero aclarar nuevamente, ninguna información de lo que he dicho acá de las participantes será usada, tenida en cuenta, reflejada en la nota. Únicamente la dinámica del encuentro que Liliana hace, que Liliana presenta acá para ustedes. Solamente esto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo imagino que esto es para que entendamos también cuál es el impacto de la importancia de esta reunión. Connie, tienes la palabra ya y luego nos vamos al contenido. Sí, solamente bien corto, para compartir también con todas de que es importante reconocer y curar esas heridas. Personalmente yo lo he hecho. Tuve una terapia de casi 3 años
que me ayudó a reconocer todas las heridas y poder curarlas. Y realmente, después de todo eso, ha sido realmente un cambio total en mi vida personal, profesional y en todo. Un cambio drástico. Entonces, les recomiendo a cualquiera de ustedes que si desean hacer eso, es la mejor inversión que pueden hacer para su vida. Nada más. Qué linda. Muchas gracias, Connie. Sí, ese es el camino, ¿no? Entonces, seguimos. Eu vou compartilhar novamente. Seguimos hablando que esse conteúdo que se já empeçamos, empeça já a mover, não internamente. E essa é a ideia, mover um pouquinho. Quando hablo de sair da zona de conforto, é isso. Se despertar temprano, se fazer todo o que tem que fazer, pero mover interno. Depois eu vou... Bueno, aqui temos aqui, qual é a tua dificuldade hoje? De 0 a 10. Definir a especialidade dos meus serviços, viver de lo que amo, estipular o preço de meus serviços, atrair clientes, esses são exemplos, não? Que podemos ver aí que já toca nossos bloqueios. Posicionar-me nas redes sociais, que reconozcam meu trabalho e me recomendem, criar um novo serviço. Na parte criativa, talvez a gente esteja bloqueada criativamente. Defender minha opinião quando chega uma pessoa que tem opinião. Aterrizar sonhos. Às vezes eu me quedo muito naquela ideia etérica, não? E não puedo aterrizar, não puedo pôr em prática, porque eu quedo sonhando. Estabelecer metas e cumpri-las. Confiar que é possível anclar meus sonhos. Eu não creio. Mira que estava dizendo Celeste, eu não creio. Não creio em mim. Então, todo isso, ao finalito, vamos fazer um trabalho com isso, ok? Pero vamos sentindo. Administrar recursos econômicos, realizar ventas. Sim, talvez tu trabalhas em outro setor que não é o comercial e não me gustam as vendas, pero eres ótima relacionando-te. Então, o que passa aí? Administrar minha equipe, organizar-me. Então, que vayan já pensando. E aí, para algumas já não é novidade, para outras, sim. Então, essas são as 9 máscaras da personalidade segundo o Enneagrama. Competências emocionais. Enneagrama é uma filosofia que vem de los sufis, que um man chamado Oscar Ichazo trajo no início de 1900, cerca de 1916, ao mundo ocidental. Sim, era de origem muçulmana, e trajeron para Tati, eu não posso vê-las, qualquer coisa me escribes por WhatsApp, ¿ok? Si tiene alguna cosa. No, tengo una consulta, lo que pasa es que estoy viendo que compartes, pero no me sale. No sé si a todas las demás les pasa lo mismo o No se muestra. no se muestra, ¿no? Entonces, Lili, yo te recomiendo que... La presentación. Perfecto, entonces yo te recomiendo, Lili, que dejes de compartir y vuelvas a compartir y yo te confirmo si es que lo veo. A ver. Lili. Ahí está, Lili entró ahora y... Lili, ahora no están dando tu micrófono. Sí, tienes que ponerlo en volumen, a ver. Ahora sí, hola. Ahí Ahora estás, sí, me escuchan. ¿ves? Sí, ahora Sí, compartes para ver ahora, si... ahora sí. Ahora sí. Ay, yo creía. Bueno, cualquier cosa me escribes, ¿vale, Tati? Claro que sí, no te preocupes, dale. Bueno, Ahí estamos. ¿sí? Ya lo vemos, ya lo podemos ver, sí. Ay, qué lindo, ya está. Eso, yo creí que estaba. Bueno, anteriormente yo había esta parte. ¿Cuál es mi mayor dificultad? Pero después, a finalito, vamos hacer um exercício para que eles ajudem, não? Se temos tempo. Igual. 9 máscaras. Então, Oscar Ichazo trajo esta imagem, é muito emblemática, ¿sí? É como uma mandala. Então, desde a tradição sufi, habla que existem 9 máscaras, 9 tipos de personalidades. Para que eles compartam isso. E vamos aqui, desde esta que está aqui, mas em color negro, são
3 caracterologias de personas más voltadas al campo mental, ok? Entonces, el eneatipo 5, que se llama eneatipo, é uma pessoa mais observadora, mais eminente, aquela pessoa que é analítica, é aquela pessoa que vai ser muito concentrada nos detalhes, em analisar, em estudar, é uma pessoa super estudiosa. E aí você vai, seguramente conhecem pessoas assim. Pessoas que conhecem a história da mariposa, de como nasceu a mariposa africana. Então, vocês são, por exemplo, especialidade da especialidade. Ele é super observador. Uma pessoa que, se tu eres assim, tu seguramente era uma pessoa muito mental. Então, aí vamos a ver primeiramente as competências, depois vamos começar a ver que os vícios emocionais, ok? E aí isso tu vai aplicar a ti primeiramente, que é essa proposta, mas também tu já podes ir pensando em tu equipo, em tu jefe, em tu pareja, em tu hijos, e pessoas que conheces que são assim. Ele é tipo 6, é uma pessoa controladora, questionadora, também mental. Ela é a pessoa que é de los cálculos, de los números, é a pessoa que organiza, é uma pessoa que já prevê, é aquela que vai ser o plano de viagem completo, que já vai saber toda a ruta que tu vas a hacer antes de ir, antes de montar-se no carro. É uma pessoa que tem essa característica. Então, o Enneagrama te vai dar formas de como essa pessoa se apresenta no mundo. Então, aqui estamos falando de los mentales. Aqui é uma pessoa que quer comer o mundo. Tem 1000 habilidades, estuda de todo, mas não profundiza muito as coisas. Mas é muito comunicativa, é uma pessoa muito inteligente. É aquela pessoa que, se tem que fazer uma charla, ela vai, aunque não sepa, ela vai sentar-te aqui frente às câmeras e vai falar, porque é uma pessoa extremadamente carismática. Sim, é uma pessoa muito dinâmica. E aí vamos aí. Vou falando bem pouquinho para que vamos entrando no tema, não? Depois chegamos aqui no gris, mais clarito, 8, 9, 1, são outros 3 tipos de caracterologia que são muito mais voltados à ação, são pessoas que são executivas, compreendes? Em câmbio, aqui mentales, aqui são mais ação. Bueno, ele é tipo 8, seguramente vocês já viram, não? Pessoa autoritária, confrontadora, dominante, um Pablo Escobar, pessoa que forte. Generalmente são homens essa situação, mas se há mulheres, têm uma super energia, pessoas extremadamente realizadoras, confrontadoras, têm uma energia muito masculina, forte, invasivas, e são autoritários, são confrontadores. Bueno, ele é tipo 9, é uma pessoa que dá peace and love, uma pessoa preservacionista, ela se perde em los demás, perde sua essência, ela hace todo por todos os demás e olvida de si mesma. Sim, é uma pessoa tranquila, se hunde a suas parejas em alguns caracteres, não? São aí como já perde sua essência completamente, porque ela está tão desconectada de si mesmo que ela você vai com o outro, diz, vamos para tal lugar, cenar aqui, vamos. E você olvida de suas próprias necessidades. E ele é tipo 1, cerrando os tipos de ação, que é uma pessoa iracunda, uma pessoa rabiosa, uma pessoa que tem muita energia e sim é extremadamente perfeccionista. Você não sabe como ela quer, ela se enoja. É muito intolerante, é muito... Tienes que sacar a nota máxima. Se não estás perfeita, não estás em meu clube. E são pessoas que fazem muito por os demais e reclamam muito também, não? Assim como fazem muitos reclamos, são uma energia forte também, porque são muito ativos, todos estes. E aí, assim vamos aos emocionais, que é este grupo aqui da direita, que são, ele é tipo 2, são tipos muito sedutores, sim? São pessoas prestativas. É aquela que tu chega e está sorrindo. Sim? Generalmente, sim, há muitos homens, mas prevalentemente mulheres. Pessoas que são muito carismáticas, que fazem todo por ti. Todo. Te sentes até endeudado às vezes, não? Porque é uma pessoa que vai, que tem carisma, que tem habilidade, aquela pessoa que tem a facilidade que as coisas cheguem. É essa pessoa.
Sim, são muito bons comerciais aqui. E aqui, lá, NA tipo 3, a quem não conhece pessoas que são extremadamente voltados a êxito, a las medalhas, a los troféus, ao resultado, a imagem, sim, que se vende de uma maneira muito, muito, muito perfeita também, pero de um lado aparente, de aparência, de ganos, de ganâncias, de logros, ok? E cerrando o grupo de los emocionales, NA tipo 4, que são aquelas pessoas que são muito criativas, sim, que vai usar la gafa de tortuga, aquela coisa assim que é como a coisa mais excêntrica. São pessoas muito criativas, são pessoas muito românticas, que romantizam, muito emocionais. São os mais emocionais de los emocionales. Assim como os 5 são os mais mentales de los mentales. Sim, e assim como os 8 são mais ativos de los ativos. Para que les digo isso? Para que empecemos a mirar onde estamos ubicados, um pouquinho, como é mais mi máscara. Obviamente que aqui a ideia é termos uma ideia, ok? De como, onde estamos vibrando. Isso pode cambiar, porque, obviamente, quanto mais nós conhecemos, isso mais genera essa identificação de quê? De nosso ego. Isso tudo que estamos falando aqui não é para pôr um rótulo, uma etiqueta, não. Isso é uma ferramenta para identificar nossos vícios emocionais. Porque aqui, de uma maneira, temos muitas competências, como aqui arriba, sim? Claro que é muito bueno ter aqui nosso equipo, ou que eu seja uma pessoa exitosa, que eu seja prestativa. Mas, obviamente, cargam coisas, vícios emocionais, temas interiores, que se não conhecemos, somos escravos disso, ok? Viramos escravos. Então, aqui, delinear tipo, de tanto que estudia, que conhece, que sabe, vira uma pessoa aislada, com avarícia, como os pecados, não? Isso aqui está muito, era estudado por a Igreja Católica há muitos e muitos anos, del Enneagrama, por um padre. Então, a avarícia, o medo, os pecados capitais, 7 pecados. Se a pessoa é leal, ou seja, aqui é chévere porque é uma pessoa investigativa, mas é avarenta, ela queda para ella. E entra no tema de soberbia porque crê que sabe muito, então vocês não compartem. E todos os outros são ignorantes e ella é uma pessoa que sabe, é ela que sabe. O medo é uma pessoa que é muito leal, mas tem medo. Sim? Então, o que passa? O tema é que, em um momento de muito medo, pode ser não tão leal assim. Pode ser um tema que, quando eu vou estar aqui, meu mecanismo de impulso é o medo. Então, eu controlo, eu organizo, eu hago, pero mi fuente de impulso vital é o medo. El tipo 7 é a gula, é a pessoa que hace 1000 cursos e não termina nenhum, hace 1000 negócios e não cerra nenhum. Sim, é uma pessoa que é extremadamente optimista, voltada ao prazer e dificuldade de aterrizar. A lujuria, que é del 8, sim, é uma pessoa extremadamente lujuriosa, então ele sobrepõe a los demás estes juegos de poder. El 9, indolência, pereza espiritual, pereza de todos os sentidos de evolucionar e autoconhecer-se porque está para os demás. E se perde totalmente aí, se desconecta de quem é, de seu ser. Vê que todos é porque estão desconectados de seu ser, que é como o caminho de onde é voltear ao centro, que é este espaço em branco. A perfeccionista, não é super perfeccionista. Imagina-te ter na equipe uma pessoa super perfeccionista. Pero ella é uma pessoa iracunda, peleona, sim? Colaborador, orgulho, é uma pessoa extremadamente orgulhosa e não reconhece, não vê. É uma pessoa muito colaborativa, pero ela, como é a moneda, é o amor. Sim? Aqui, em câmbio, a moneda é o êxito, que ela vê a exitosa. Aqui é que reconozcan, aqui é que vean, e aqui é a envidia. Sim? Eu estou tão mirando hacia o mundo e me olvido que eu tenho valores, me olvido que eu também sou buena. Então, esses vícios emocionais, para nós outras, para a equipe, para relacionar com nossos clientes, é super importante, é uma ferramenta.
las más poderosas, porque aqui é caminhos de sanação, compreendem? Que, por exemplo, o NA tipo 2, quando está muito neurótico, vai a um 8 e explota e quer matar, pero não tem essa energia de 8, pero de outra maneira. E quando empieza a sanar, volver ao ser, não? Volver ao cielo, quando entra num processo emocional del 4. Então, há caminhos aqui que pouco a pouco, estudando essa ferramenta do Enneagrama, tu empiezas a ver. E óbvio que, onde? Se relacionando, não? Entrando num processo de relação. Ou seja, como está minha equipe? O que tenho em minha equipe? Quais são as pessoas que tenho em minha equipe? Imagina-te, porque às vezes tu vas poner, inventas uma pessoa que que não tem essa capacidade também aflorada. Ou ela está no financeiro uma pessoa que não tampouco. Vai poner a ser controles financeiros uma pessoa que é mais volteada ao outro. Sim, estar allá, ou seja, são coisas que muitas vezes aí nos sentimos desencarrados. Eu creio que não é lo mío, pero es que aún no hemos nos autoconocido y bueno, de verdad eso aún no he integrado. E nada mais allá de autoconocer quais são esses temas, ¿sí? Vou parar um pouquinho a apresentação para encontrar aí quem pueda, quem queira, se se mueve algo de emoção internamente, dúvidas. Aí sim vamos falar sempre do campo mental, do campo emocional e do campo ativo. O campo ativo está mais como as vísceras, não? Ele é um campo muito mais visceral, a rabia, a ação, a luxúria, não? Que entra essa parte erótica. E depois entra no campo emocional, que é muito mais eu sinto ou não sinto. O NA tipo 3, ele reprime as emoções. O NA tipo 12 é super emocional. O 4 é mais um emocional, não todo é drama. E então, nessas situações, chévere que veamos, certo, Tati? Cuéntanos. Yo quería preguntarte, Lilia, porque la verdad es que esto me parece súper potente, entenderlo muy bien, pero puede ser que estemos recorriendo cada uno de esos puntos o que sintamos que por temporadas, por épocas, por situaciones, pasemos por diferentes puntos. É muito comum nos identificarmos com muitos, pero estamos falando da herida original. Esta sí é uma fijação. Nos fijamos em um caráter, sempre. E isso vas cada vez mais, conhecendo a ferramenta do Enneagrama, vas te autodiagnosticando. Jamais alguém vai dizer, tu eres um NA tipo 3. Pois, bueno, revisa o NA tipo 3. Há leituras, Cláudio Naranjo tem mais de 26 livros publicados disso, eu mesmo puedo compartilhar informação, sim, porque isso é um processo. Eu mesmo me ubiquei em vários eneatipos, tá? Eu já me senti 6, eu já me senti 3, por lo menos. É de muito tempo de trabalho para que tu te identifiques, não é algo... Mas é muito chévere, na primeira passo com o Enneagrama, vale, Liz, já te damos a palavra, sim? Primeira coisa é o primeiro que te chega, eu sou mais eu. Porque não é como... E o primeiro erro de quando estudamos Enneagrama é querer saber desde a atitude. Eu vou muito à ação, eu sou muito controladora, por isso eu sou NA tipo 3 ou sou NA tipo 6. Não, tens que ver desde a herida, sim? Então, aí a coisa de autoconhecimento. Como era a tua herida? Por exemplo, o NA tipo 3 era aquele ninho que não foi mirado por ele papai e por la mamá. Então, como que era a maneira dele ser visto? Com as buenas notas, com calificações, com as medalhas, com o êxito. Então, esse ninho criou algo em seu caminho neural que eu vou ser reconhecido se eu ganhava amor. Todo o impulso é ganhar amor. Acorda, de ser humano é isso. Nosso objetivo é amor. Então, como eu ganho amor? Quais são meus juegos de poder para ganhar amor? E aí confundimos que é plata, confundimos que é, sim, um elogio, um aumento de ingressos, ou um título. Pero, ao fim,
Eso es importante, así, del mensaje es esto, o sea, cómo era mi infancia desde un proceso de las dinámicas, ¿no? Hasta que yo pueda entender y comprender cada vez más cómo yo me relaciono, cómo peleo no processo de mi autoliderazgo com minha equipe, com minha ref, com meus clientes, a maneira de estas máscaras, não? Como Diego, como me vendo. E isso não tem nem bueno nem malo. A ideia aqui não é que está dizendo estás bem, estás mal. Tem que ver como qual é o impulso. Porque como Tati dijo, não? Bueno, eu sou muito perfeccionista, pero isso te hace bem. Se te está sendo bem, perfeito. Não há que cambiar. Ou solo mira quando, com quem, que situações. Isso hace parte do processo de transformação. O que chamamos metamorfose, que é você, que o mundo te pide cada vez mais isso, que te estés inteiro, integral. Se entramos de medias, aí chegam relações a ponermos de espejo aí para que melhoremos, certo? Bueno, Tati, espero ter contestado. Bueno, estoy reflexionando mucho hoy. No, eso de verdad pone a pensar. O sea, sí, estoy pensando y reflexionando sobre muchas situaciones y cosas, pero nada, te lo agradezco. Igual es momento de Elizabeth. Elizabeth, ¿puedes encender tu micro? Sí, gracias. Sí, te escuché, Tati, y justamente yo lo que decía es que a veces uno es como que se siente de más de uno, de los que menciona Liliana, me pareció súper interesante, aclaró perfectamente ahora que era esto desde la herida, entonces ahí sí es como que uno tiene que ir buscando hacia ese punto, me quedó clarísimo, y como dijo también Lili, obviamente, me parece a mí, no soy para nada experta en esto, pero claro, me parece que es todo un camino, no lo podemos resolver así como en 10 minutos, y empezar a analizarse y autoanalizarse y llegar al punto exacto en donde uno diga, la que más soy es esta, pero también tengo un poquito de esto, un poquito del otro, bueno, puede pasar. Y me parecería interesantísimo que Lili nos recomiende por ahí los libros para los diferentes tipos de personalidades o de lectura, así que sirvan para, bueno, para seguir, digamos, ahondando en estos temas. Y también, ya que ahora tengo la palabra, voy a decirles que en otro tema que estaba tocando antes Lili, hay un libro que les súper recomiendo, que es El poder de los 5 segundos. Después se los voy a buscar y se los paso, porque es algo que te permite realmente llevar lo que contaba un poquito Celeste y demás, poner en acción todo aquello que tenías en la mente. Perdón que lo metí acá, pero para no interrumpir más de una vez. Súper interesante, Lili. Seguí vos. Del poder de los 5 segundos es que tú antes cuando tienes impulso, es muy visceral, eso es muy correcto. Isso é exercitar os arquetipos de acção. Por exemplo, muito chévere, eu sou emocional, sim? E aí eu não quero levantar-me da cama porque, ai, que pereza, porque eu me sinto, não sei, deprimida, porque não sei. E o poder de los 5 segundos deste livro é que tu empieza a contar de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acción e sube. E haz o que tienes que fazer. Em 5 segundos, certo, Eli? É o máximo. Sí, me encantó. É uma maneira de... Porque muitas vezes tu te sentes 3. Ok, por exemplo, não? Sinto 2. Eu sinto 2. Sou 2. Sou uma... Porque é que seu fibro, não é que tu é. Tu alma é um ser completo. Pero nuestro ego está fijado em uma máscara. Então, conhecer esta máscara, quitar a máscara e dizer, bueno, agora eu vou fazer o que eu queira. Não é estar nesta máscara, o objetivo não é a máscara, o objetivo é estar em el ser. Como dijo Eli, é um caminho. Cláudio Naranjo, que que ocidentalizou e levou a Universidade de Berkeley, ou seja, que puso em tesinas, em livros, e que a comunidade científica reconheceu isso, habla de 4 caminhos, que é de Oscar Ichazo também, que trajo, não? O primeiro é o caminho de Deus, que las religiões, aqui, isso não tem nada a ver com religião, ok? Nada, é altamente científico. Então, há pessoas que se iluminam através de Deus, de buscar a Buda, de buscar a Jesus, de meditar, ou seja, outros, segundo caminho, maestro, se iluminam através de um maestro. Então, eu busco um maestro que já, teoricamente, se iluminou e eu me ilumino.
El terceiro é o de dolor, de sofrimento, de los faquires, de pessoas que creem que têm que sentir um dolor para se iluminar. E o quarto caminho é este caminho do autoconhecimento. ¿Sí? É o caminho que tu haces tu destino. Então, é isso que está a proposta de nós outros aí, certo, Tati? De que nos autoconozcamos, ou seja, ¿sí? Que não necessitas um maestro, nada, ou seja, tu tens tus crenças, tu Dios, tu diosa interna, pero sí el camino de conocerse, ¿cierto? ¿Nadie quiere decir algo? No, nada, Liliana, muy interesante todo. Yo acá atenta, aprendiendo, primera vez que participo de un taller de este tipo y me ha abierto los ojos, así que emocionada de seguir investigando sobre el tema también. Que bueno, Nadia. Não, me alegra muitíssimo. Sim, é um tema, de verdade, me fascinou. E foi como eu empecei mi caminho, falei de minha maternidade, não? E meu hijo me trajo algo assim. Primeiro, o hijo tem 14, cumpriu domingo, 14 anos. Então, eu encontrei neste caminho do autoconhecimento por el Enneagrama. De um tipo em Brasília chamado Márcio Schultz, que falava de Enneagrama para gestionar empresas. Em gestão de pessoas, não? Gestionar pessoas. E era uma coisa que para mim foi como isso um clique, Deus, pero como é isso? E aí eu fui curiosa, fui pensando e cheguei à Colômbia também, não? Que havia uma escola de Cláudio Naranjo acá, e me encanta o tema do Enneagrama, de verdade me ajuda muitíssimo, sim? Les invito, e ao final les dejo no grupo, também vamos cambiando, eu tenho livros aí que puedo desde de livros virtuais, les enviar para que estude, para mim, me gusta e me conecta muito, ok? Listo? Então, seguimos mais um pouquinho, certo? Temos mais um tempito aí para antes de fazermos o exercício, aí nosso cierre. Que mais? Bueno, então, aqui, vamos hasta eu comigo, eu com minhas relações, ou seja, com minha equipe de trabalho, isso serve para pareja, serve para isso, serve para todo, porque às vezes nossos bloqueios se manifestam em lugares que não tem, né? Ou seja, tem pessoas que são mais dedicadas ao trabalho, e o tema de los chicharrones chegam com o trabalho, não? Outros é com pareja, outros é com, ou seja, com dinheiro, cada um tem esse bloqueio, então, não tem muito certo e errado. Bueno, então, aí quando vamos aí a parte de vendernos, não? Vender, eu como cliente. Então, eu já sei que sou puedo ser e estar vibrando nesta, eu reconozco minha máscara em tipo 2, ou em tipo 6. Imagínate, mental, há pessoas que têm essa facilidade de venda, outros não. Ou a habilidade de dizer para uma pessoa de sua equipe de trabalho que não está sendo bem, se essa pessoa tem uma energia forte. E então, quando começamos a estabelecer relações mais claras, porque imagina, estamos falando aqui de percepção versus realidade. Tu crees que mira que eu saí um português aqui que não me havia dado conta, não é? Essas diapositivas saíram em português. Tu realmente crees que todos nós vemos que essa situação sobre a mesma óptica, sobre a mesma percepção, uma realidade, ou seja, da área de TI, aí, as pessoas que estão na área de TI, têm, imagínate, 400 trilhões, sim? 400 trilhões de bits, é igual a uma realidade. E nosso cérebro tem a capacidade, ou seja, ele pode perceber esta realidade somente 2.000 bits. Para que lo sabe que é algo assim. A quantidade de zero já define, não? Ou seja, a percepção, isso chama-se em PNL filtros de percepção. Filtros. Mi filtro, mi mirada, mi gafa, eu estou usando uma gafa aqui. Mi gafa de percepção é diferente de uma gafa de um DNA tipo 8, de um DNA tipo 1, de um DNA tipo... Porque tu, suas maneiras, suas heridas, seus bloqueios, têm sua forma de ver. Todo o que está acontecendo e o que estou falando aqui agora, tu estás captando de uma maneira. E nosso cérebro capta a informação de uma maneira binária. Verdadeiro, falso. Me conecta, não me conecta. 0 e 1, não? Que os computadores são assim. Imagina, tu estás em redes sociais, tu nós em Jump, fabricamos conteúdo, não? Para a internet, no mercado de gaming. Então,
o conecta ou não conecta. Tu tens quantos segundos para conectar? 3 segundos para conectar tu atenção. E agora, quando tu queres decir tus coisas, tus emoções, certo? Como és? Então, aí decimos, acuerda que estamos falando do impulso. Qual é meu propósito? Que muitos coaches dizem. Eu me prefiro dizer qual é meu sonho. Todos nós outros já vamos traindo ADNs dentro de, que junto com os bloqueios, junto com nossa capacidade de que já chegamos ao mundo, não? Que imagínate, semente em latim é sêmen. E sêmen solo fecundo, que é um útero. E semilla, sim, que por mais que diga la semilla, que aqui está la semente em portunhol também. Isso já estou adaptando, não? Já aplicava esses treinamentos em Brasil. E agora cheguei em fevereiro aqui em Colômbia, então só um está aí como... E aí me corrijo aqui quando vejo alguma coisa. Então, la semilla, pero la semilla é masculino. La semilla, porque é o sêmen. E o sêmen só fecunda se encontra um útero feminino. Então, quando temos uma ideia, sim, hablamos com empreendedoras disso, quando temos uma ideia, há que ter uma terra para sembrar. Porque isso não é só uma terra. Tu estás só com ideias, tu tens que trazer isso a um campo que chegue e puedas efetivar. Então, nós outros em liderazgo, se quedamos só no campo das ideias, não vamos, porque vai tocar bloqueios, vai tocar heridas, vai tocar aquele montão de coisas que estamos aí, mi ego, mis máscaras. Há pessoas que têm mais facilidade de executar, outras não. Então, é importante que pensemos a mirar nosso estilo de liderazgo para ver hasta onde vou, hasta onde tenho que contratar, hasta onde necessito uma pessoa para me ajudar, hasta onde sí puedo e me estou saboteando creyendo que não puedo, sim? Porque o sêmen necessita algo feminino para fecundar. Então, o dinheiro necessita algo feminino para também. Então, você põe, o sêmen é a empresa, o dinheiro é a inversões, certo? Então, e há estudiosos que falam disso, que falam que é necessário esse masculino e feminino para que podamos, que se haja a fecundação, o florescimento. Por isso que eu digo que o empoderamento não é feminino, é de los dois. Porque isso não é falso, o empoderamento. Eu não sou de acordo com o empoderamento solamente feminino. Porque sim, é muito importante que as mulheres tenham todo o processo de reconhecimento, de dar lugar, de expressão, de igualdade, todo isso. É muito importante também o masculino, porque são complementares, não? Um não vive sem outro. E aqui les trago o quê? Para que podamos, então, aterrizar isso que estamos falando e que vocês também têm aí, seguramente, han movido alguma coisa. E les quero dizer, não, o processo de los alquimistas, os alquimistas têm em seu processo criativo 3 fases. A fase carbono, que é a fase negra, a fase blanca, que é como um gás, é nuvem, e a fase roja, que vocês não sei quem não sabe que os alquimistas, na Idade Média, em muitos centenas de anos, eles transformavam e tinham as teorias de como transformar carbono em ouro, diamante, ou seja, fazer as coisas virarem valiosas através de uma alquimia. E então, aí, falando da alquimia, a fase carbono, quando estamos em uma fase carbono, em nosso processo de autoliderazgo, processo criativo, de dar a luz a um projeto, a alguma ideia, é quando temos o conhecimento. Sim, eu fui à universidade, seguramente vocês disseram suas especialidades, têm seu conhecimento, conhecem do setor de gaming, sim, estão aí, têm todas as habilidades possíveis, mas aí muitas vezes temos a habilidade e não sabemos o que fazer com isso. E às vezes teremos muito mais habilidade que podemos sonhar, não? De que sabemos, às vezes nem sabemos que sabemos. Essa é a fase carbono, que quando começamos a martilhá-la, a moldeá-la, a revisá-la, reconhecer as falências, as vulnerabilidades, e com força, ou seja, estudando mais, aprimorando mais, orando mais, muitas vezes, que é esse processo, não? Muitas vezes necessito reconhecer aqui em mim o que trava. E, generalmente, depois
de triturar todo esse conhecimento, me chegam as ideias. Se me identifico aqui demasiado, não posso chegar a que este conhecimento sutil. Então, é a fase branca marcada por algo como o branco é como a suma de todos os colores, não? Então, é como a lluvia de ideias. Eu tenho muitas ideias, aquelas pessoas que têm muitas ideias. Aí entraria o ENEA tipo 7, sim? Entraria pessoas que são altamente criativas, pero não conseguem concretar. Pero isso é super bueno, não somente na equipe, pero quando tu te passas nessa fase. Aquela fase de viagem, não? Que me vou de viagem e vuelvo com um montão de ideias. É super importante ter essa fase no processo criativo de inovação, de melhora, de metamorfoses. E quando chegam na fase roja, é quando tenho a ideia lista, em uma caja, lista para ser vendida. Sim, então é quando eu sei meu produto. Isso aqui vale para empreendedoras, que eu trabalho muito com elas, vale para tu marca personal, sabe, mis dones, mis talentos, mis melhores, como eu me vou a poner. Que já les dije, marca personal não é paleta de colores, estilo de roupa, não é muito mais. E uma fase, tu passas de uma fase a outra, entrando de verdade em crises, sim? Segundo os alquimistas. São crises criativas, crises, conflitos de eu não sei para onde vou. Então, muitas vezes nos encontramos em crises, não sabemos o sentido. Revisa que ponto da alquimia personal estás, porque isso é cíclico. Aunque tu tenhas encontrado tu produto, vem uma crise e vuelves a ter que revisar-te, reinventar-te. Sim? Então, é muito chévere que quando empecemos, primeiramente nessa parte, a vender ao cliente, depois que eu conosco a mim, conosco as pessoas que me relacionam, o potencial que tenho como equipe, eu posso entregar um serviço muito mais lapidado, não somente o paquete. Então, um paquete de posts, sim, os vídeos, ou seja, com um jump. Não, eu vendo, não vendo isso. Eu vendo todo isso, sim, que incluso eu lhes dando esse exemplo, então, que tu vas em tua empresa, dentro do que tu ofereces, que vendes, que ofereces ao mundo. Mas não somente vender por vender, aí é que está a alquimia, não? Que tu não estás somente, acuerdas que aqui tu estás falando, eu como cliente, acordando que são muitos, e essa transformação, é aí que está a coisa que se potencializa, certo? A maneira que tu vas a conectar com essa realidade tuya, e estar nessa realidade é estar em modo adulto. Reconhecer tus falências, tus fortalezas, o que tu queres, sim? O que de verdade já não é mais e deixá-lo cair, as relações, o que não te sirve, o que sí te sirve. E aí tu percepção te aumenta. Tu empiezas a pensar de maneira distinta. Sim? Entonces, les invito a que essa pergunta, aonde estou? Quais me desceram? Sim? Vamos fazer um exercício aqui. ¿Todas bien? Súper, súper bien. Además, tantas mujeres calladas, es que está muy interesante la charla. ¿O se durmieron? No paren de escribir acá. Karen tiene una apreciación, así que le vamos a dar el go. Dale, Karen. Yo no paro de escribir acá, escribiendo a full. Karen, levantaste la mano. Nada, si no hay, entonces no hay problema. Eu les invito a poner os dois pés, de preferência sem sapatos, no piso, ok? De preferência, porque isso ajuda a aterrizar muito. Os tacones são lindos, pelo que nos hace aterrizar são os pés, não? Porque nos põe na realidade. Isso sim, quando temos os pés na terra, caminhar na terra, nos põe. Abrir os olhos, sentir o corpo. Então, les invito a que se podemos abrir as câmeras, sim? Não podemos mirar os olhos. Isso é uma forma de arraigo, ok? Mirar os olhos, pisar. Acuerda que estamos dizendo, quando estou neurótica, quando estou em meu ego, quando estou em minha máscara, eu quero buscar uma identidade, eu quero buscar uma forma. Olá, Lu! Eu quero buscar uma forma. Quando eu estou em mi ser, é quando eu começo a sentir, és o que és. Eu comi gordo,
yo con mis fallas, yo con lo que soy, es lo que es. Hay un dicho de la Gesta, soy lo que soy, es lo que, eso es lo que hay. E não há. Quando eu peço a aceitar e deixar de pelear, é onde vou avançando. Quando eu peço a avançar, é sentir de verdade que eu sou único, o sea, e não é echando carreta. Pero para isso necessito estar em meu corpo, porque a cabeça te vai levar lejos. Eu não sou, me faltou, la mamá, e não sei o que, mi pareja, e mi dinheiro, e todo. Mi jefe, mi sociedade, qualquer coisa. Então, quando estamos loucas, a melhor coisa é parar, no poner os pés. Se querem pegar um pouquinho do piso, sim, pegar. Se querem levantar também, super chévere, não? Porque também ajuda. E esse é um processo que, quando estamos muito, en eso en la cabeça, mover a cadeira ajuda muito. Isso em pandemia, chicas, eu hacía muito. Nos reuníamos a mover. E isso sim, os dois pés podem mover um pouquinho a cintura, porque toda a neurose basicamente se queda muito aqui em la cadeira, nos huesos. Não, há uma escritora chamada Clarissa Piccola Estés, que é de mulher que correm com os lobos, é um clássico, não, del feminino. Também lo tenho em PDF. Aí vai soltando o cuello, vai soltar, abrindo o peito, isso ajuda muito, muito. Respirando com a boca, com a nariz. Vai deixando de chegar e sentindo cada vez mais o peso do corpo. Pode soltar um pouquinho as mãos. Em cada soltada, respire. Pode soplar um pouquinho com isso. Soltando como já não que quero mais, sabes, com problema, coisa que quedou do dia, do fim de semana. Sim, soltando o cuello, aflorando a mandíbula. A rabia se guarda muito na mandíbula e no cuello. Sim, essas tensões que temos muitas vezes vêm desde aí. Então, aflorando a parte da cadeira, eu vou cada vez mais arraigando os pés no piso. E respiro por la boca, por la nariz, llenando todos meus pulmões, todo meu útero, não? Toda a parte para os chicos aí, toda a parte pélvica. Guarda um pouquinho desse aire aí e suelta. Soltando tensões. Vem com essa intenção, né? Lo que... Quais me desejam? Quais me desejam? Batendo a perna, soltando-la. Aí volvemos aqui, já podemos volver um pouquinho, para que nos veamos. E estes sim é uma segunda forma de arraigo. Então, esse primeiro é corpo. Eu estou muito alborotada, um sencillo exercício de soltar já ajuda. Que vamos sair da neurose, volver ao ser. E aí, eu les invito a que nós abramos aí as câmeras a vermos um pouquinho, não? Como aí na ideia de reconhecermos que, independente com máscaras e sem máscaras, assim somos. Aí reviso as emoções que estou agora, as sensações. Eu já lhe invito a correr uma hojita, um marcador, não, um lápis, como se diz, um esfero, um lápis. Os 5 bloqueios que tenho hoje, mais marcantes, assim, que estão mais marcados. Isso pode ser confiar em meu potencial. Isso pode ser confiar que puedo. Isso pode ser que desisto, sim, que evado, que abandono. Os 5 bloqueios.
Isso. E depois, para quem já isso, 5 coisas que achas que só tu sabes fazer. Coisas que tu eres buena, muy buena. Ou muy bueno para los chicos, não? 5 coisas que eu sou, de verdade, sou buena. Buena comunicadora, sou organizada, sim, sou perfeccionista, que perfeccionismo não é malo em algum, hasta um ponto, não? Uma pessoa que sou aí companheira, tenho um bom networking, faço bem networking. Hoje eu sou muito estudiosa, eu sou uma pessoa que eu sei muito bem, como a INN é tipo 5, não? Eu sou uma pessoa organizada, controladora, se controlo bem as finanças. Onde vá? E coloque ali ela dito, se há algum tipo que tem, fica mais por a hora, assim, mas, fuerte, bueno, eu poderia começar por um INE tipo 1, um INE tipo 1, que lo que seja, sim? No, reforçando que não é algo que vamos a enraular, não, como eu posso identificar-me como essa uma máscara que hoje vem se apresentando. E então, aqui também, eu vou fazer umas perguntas e ver se alguma conecta, de 0 a 10. Sinto que minha energia criativa está bem, eu me sinto criativa. Eu me desconecto quando um cliente me cancela, sim. Eu me desconecto. Quando um cliente me cancela, eu me quedo, ou eu empeço a fazer outras coisas, ou me apavoro, ou me desconecto de mim ser, não? Eu empeço a alborotar, me tenho medo que me vá cair todo, quando um cliente me abandona, como essa. Eu me sinto bloqueada. De 0 a 10, te sente bloqueada? No sentido de que poderia estar avançando, pero não estou. De 0 a 10, mis desejos se hacen realidade facilmente. Outra, me sinto incapaz de manifestar meus desejos. Valido e expresso meu enfado. Valido e expresso minha tristeza. Sim, para mim, validar minhas emoções é fácil. Sim? Não, para mim não é fácil. Para mim me custa ser emocionada. Eu sou uma pessoa disciplinada, de 0 a 10. Eras disciplinado? Eu sinto medo e tenho todos muito claros. E de 0 a 10, sinto que minha autoestima está equilibrada. Eu me sinto em equilíbrio. Como é? Eu lhe vou compartilhar como se diz aqui? É uma rueda de los elementares, não? É uma metodologia que aí, essa eu criei, pues, nos ajuda muito parecida com quem conhece algo de coach, sabe que é a rueda de la vida. Então, aí, se podem desburrá-la, não? Assim, seria super chévere, porque podem estar aí com ela, les acompanhando e fazendo isso, não sei, a cada mês, não? Em peça mês, ou a cada de tempo em tempo, é chévere, para que tu puedas mensurar como tu vienes evolucionando, porque se em marketing nós outros aí usamos em Facebook, Instagram, né, sistema meta, que tu tens analíticas, ou seja, nós outros temos que enviar reportes, não é verdade? E para nós outras mesmo, nós outros temos algo que podemos mensurar, temos KPIs aí de evolução, e esses são KPIs que eles apresentam, que podem ajudar-lhes muito. Se no sentido de evolucionar, de quê? De meu ego, de meu caráter, de meus bloqueios, ok? Então, ao largo desses anos, eu venho desenvolvendo uma metodologia, que isso faz parte dessa metodologia, que é desenvolver essa evolução em bloqueios emocionais. Então, uso 4 elementos, não? Como somos mulheres brujas, aire, fogo, terra e água, e cada uma se trata, vemos que temos mais ativo e outro que temos debilidade. Então,
por exemplo, quando temos, dibuja aí, puedes pintar, por exemplo, eu tenho alta autoestima e confiança, eu pinto hasta acá, puedo, dibújala aí, e tu puedes llenar este gráfico hasta no máximo, que seria 10. Ui, não, eu não sinto autoestima, eu estou aqui num 2, um 3, não? Então, vê aí quanto tu te sientes autoestima e confiança. O mesmo para bloqueios e dúvidas. Ui, eu também tenho muitas dúvidas. Então, eu não estou 10, ou seja, 10 é quando tu estás... Sim, eu sinto que está tranquila com isso. Sim, eu estou tranquila, com bloqueios e dúvidas não tenho. Agora, se está pouquinho, é porque se estou muito bloqueado. Financeiro, eu sou muito buena com isso, eu gestiono super bem, ou seja, eu tenho o elemento terra muito bem posto. Eu gestiono, tenho mis organizações. Marketing e remarketing, eu me vendo, ou seja, isso pode ser tanto em tu trabalho, mas especialmente para ti, em nível personal. Eu hago networking, eu estou aí com pessoas, eu vendo, se tu eres autônoma, vendo, revendo, sim, eu reconecto, não, eu abandono, não me gustam redes sociais, e blá, blá, blá. LinkedIn, ok, game se usa muito em LinkedIn. Elemento água, heridas emocionais, sim, como estás nisso? O sea, bueno, eu me sinto bem, não, eu me sinto que isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver em mim, então, está pouquinho. Bueno, próximo mês, bueno, eu trabalhei melhor, eu estou melhor. Eu sinto que já estou em contato e vengo trabalhando. Constância e disciplina. Porque água é um elemento muito emocional. E a constância e disciplina é pura emoção. Ou seja, os mentais se vão muito bem com os exercícios físicos, sim? Os enetipos 3. Por quê? Porque tem direcionado a mente para isso. Agora, os emocionais, Deus mío. Está chovendo, é um movimento de não ser exercício, e não vou para nada. Aire, rigidez e controle. Aire, se eu sou muito rígida, aqui, bueno, estou aqui barrita, se eu estou aqui barrita é porque necessito evolucionar. Acorda que se eu estou aqui é porque eu já he trabalhado minha rigidez e controle. Então, se a pessoa... se alguma coisa que não me gusta, aqui para o Zené tipo 1 é perfeito, que são super rígidos, controladores, para os 6, para os... Bueno, em general, todo temos um pouco de todo, não? Aqui mais allá do eneatipo, porque aí pouco a pouco vamos entrando no tema. Comunicação e divulgação, aire, mira, é puro aire, ou seja, tu saber trabalhar este elemento é muito importante, ok? Que aí tu empiezas a ativar tu rueda, ativar tipos de poder, sim? Que esses arquetipos de poder te ajudam cada vez mais a equanimizar estes giros emocionais que temos, que basicamente são 4 arquetipos. Não vamos falar desses arquetipos hoje, porque não é muita informação. Eu quero solamente deixá-las hasta aqui, para que trabalhemos um pouquinho mais a hora de esta rueda, e que pouco a pouco vocês também vão maturando o trabalho, não? Como está? O que se identificou aí mais fuego? Fuego, sim? Identificaste que estás bem ou que necessitas trabalhar? Este arquetipo fuego. No, por ejemplo, en mi caso, yo me siento No te súper bien. escuchamos, Tati. A ver, ¿me escuchan? Sí, No, fuerte, só um claro. instante, por favor. Eso. A ver, sí. Ahora sí. Acá Sí. estoy. Bueno, a mí me falta el agua en la parte de bloqueo emocional. En el fuego, en la tierra, en el aire, como que voy bien, fluyo, pero en el agua siento que es donde tengo que trabajar y yo creo que este diagrama lo voy a imprimir porque te voy a pedir que estas herramientas nos las facilites para compartirlas con todas. Sí, Y creo que sería bonito, por ejemplo, en mi caso, pues imprimirla e ir siempre recordando qué es lo que tengo que trabajar para evolucionar. Sí, isso está perfeito. Tal qual Tati disse, sim? Ves, eu quero trabalhar em água porque eu sinto que tenho água. Então, mais allá do eneatipo, mais allá de enraular, porque isso é um trabalho de toda a vida. Não há que agora fijarte
encontrar el eneatipo. Não é, porque senão tu vas querer buscar tu ego, e o ego é tramposo, e o ego é duro, terapia ajuda, toda isso ajuda, trabalho personal, isso é tempo. Agora, o ego é o demônio, não, das tradições, o ego é o demônio, então você te vai enganar, te vai dizer que eres isso, e depois, então não te fijes nisso. Para resumir todo, les ajudo que isso faz parte dessa técnica que eu desenvolvi, essa metamorfose, é que vaya em tu carências. Eu necessito trabalhar minhas emoções. Então, se você chega um cliente que te está testando, seguramente tu vas ver áreas de tu vida que te estão retando. Depois te asseguro, sim ou não, Tati? Há pessoas que te vão atrair ser espejo para que trabalhes isso. Então, aí é o caminho. Aí é a porta, compreende, chicas? Então, essa é a ideia. Que vocês tenham a ferramenta, a chave para dizer, bueno, não vou saber, aqui, essa coisa que é um mapa complexo, pero a ruta vai para aí. Ok? Quem mais que se identificou assim, que, bueno, eu tenho dúvida, eu não sei, aún não tenho claro como é. Algumas que tierra, ou seja, imagínate, eu tenho aí muito claro que tenho que fazer, eu estou na fase blanca, pero eu necessito aterrizar, ou seja, fazer controles financeiros, poner aí meu networking al dia, vender, isso é tierra. Sim, então, eu sou uma pessoa, por exemplo, não vou dizer, eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias, ok, pero não tenho tierra, então isso jamais vai concretar. Bueno, agora, outra, trabalhar, então, aí tu vas vendo as debilidades e como te põe em vulnerabilidade isso, porque se é algo que é como uma criptonita del Superman, te vai pôr em vulnerabilidade, porque é algo que pode ser muito buena, muito perfeita em todo, pero se é uma carência, tu não desarrollas, vas a cair. E aí é que é onde o diablito corre, não? Que aí é o ego de onde chega, compreende? Sim? Connie. Para compartir, no sé si le pasa a otras de ustedes, tal vez yo soy la mayor aquí en el grupo, yo tengo 50 años y ya pasé la etapa de la menopausia. Empecé la menopausia a los 42, entonces ya pasé esa etapa. Entonces yo creo que durante la menopausia, muchas de estas características dentro del aire, fuego, agua y tierra se manifiestan. Y es importante, creo que también reconocer eso, ¿no? Como mujeres, ¿no? De que está pasando la menopausia y tal vez no son las heridas, sino es parte de la menopausia. Solo para compartir eso. Sim, é que todas essas fases da mulher já hablam da luna, não? Então, há a Jean Chineda Bolin, que é uma escritora do feminino, que habla da mulher cíclica, não? Das fases da diosa, ou seja, que é isso, ou seja, quando estamos na juventude, é nossa luna nova. Então, temos vitalidade, temos sexualidade. E todo o que é feminino trabalha arquetipos. Arquetipos que são esses... Bueno, quando tu hablas madre, tu sabes que és uma madre. Já estás no inconsciente coletivo. Isso é Jung habla, arquetipo é isso. Então, quando eu hablo de maternar, tu sabes que tu necessitas ser madre para ser madre. Tu já corre. Quando tu hablas de la anciana, tu já sabes que és uma fase de uma luna que já estás entrando, essa que dissemos, quando nossa aluna está em menopausa. E esta menopausa também essa parte que também vai trazer sombras. A maternidade, ela faz madre, a luna llena, não? E nos traz sombras. Todas as fases da mulher traz sombra, como todas as fases alquímicas. E isso, os homens têm a suya, pero eu não as conosco. Eu las conosco e venho estudando das mulheres. Porque os homens estão aí, então, sim, pode haver, não? Os homens têm suas fases e todos, seguramente têm, mas da mulher sim são marcadas com as fases dos ciclos menstruais. Nosso mês temos lunas também, e estes emocionais também influem. E os bloqueios também se apresentam, está todo interligado, não é que é uma coisa ou outra. Então, quanto mais temos essa amplitude de reconhecê-las,
e nos autossostenermos em ella e validar, que é o mais importante, que às vezes vêm os maridos, estás em tu fase pré-menstrual, por isso estás louca. E então, é que também tem também a ser cargo, não? Hablamos muito da ecologia da basura, mas não de nossa basura emocional. Também temos que ser no cargo do que é nosso e do que é do outro. Hablando aquela hora de limites, certo? De que é tudo, que é meu, e lá que você trabalha. Por isso que eu falo de eu comigo, eu com minha equipe, que pode ser tua família, tua equipe de trabalho, ou comigo com o mundo. Porque somos várias, e esses arquetipos nos ajudam a ver quando eu vou e quando eu não vou, e trabalhar em todos esses temas, sim, desde a psicoterapia, da psicologia e toda essa coisa. Graças, Connie, mais uma vez, que chévere tu participação aí. Bueno, Eli. Certo? Já vamos terminando, já estamos no cierre aí. Alguém mais que compartilhe, tem alguma inquietude, algo que quer falar? Graças, Eli. Bonita, bonita. Nos vemos aqui. Seguro. Que bueno. Vou compartilhar esse material. Sí, esta rueda aí que já temos. Se querem algum livro, me pedem, que se tem coisa de direitos autorais, me dá como algo assim de quedar aí compartilhando, pero quem quer, me busca, e aí eu vamos compartilhando, se que tem interesse, que às vezes algum ressona mais um ou outro. Leituras, Cláudio Naranjo, 27 personalidades, não? Das 27, eu les vou passar também na listica, ahorita já les envio, os tipos de leituras que podem hacerlo, não? Que ele vai ajudar a trabalhar esses tanto enneagrama quanto a parte do sagrado feminino, que me encanta ser essa união. Ou seja, é um caldeirão, de verdade, é um caldeirão. Essa metamorfose aí, porque você parte muito disso de que isso é o trabalho, compreende, chicas? Que quando estudamos muitas coisas para ser tu marca personal, tu tens que fazer um caldeirão, revolverlo e apresentar tu carrita roja. Essas é a alquimia, porque seguramente tu já tuviste muitas coisas que já existem no passado e que aún não estás ativando, esses arquetipos de poder. Então, quanto mais trabalhas, reconhece tus bloqueios e vas a tus fases alquímicas, bueno, eu vendia não sei o que quando era jovem, incluye, recuerdas, e tocaste bloqueios e te olvidaste. Que eras buena, e isso vai crescendo cada vez mais em ti, que tu vês que é imparável, quando chega uma coisa que tu hoje, tenho que meter isso aqui, tenho que pôr isso aqui também, e quando vês, eres tu, ok? Então, essa é a ideia. E isso não importa se tu eres empreendedora, se tu trabalhas numa empresa, porque o objetivo é a transformação, e quando a transformação não é só para um, é para todos, não? Aí vai. Bueno, yo quiero, ya que hay algunas personas que se están por ahí despidiendo, me gustaría, Lili, pues que manden una reacción, una manito arriba o algo las chicas, si es que desean una segunda parte. Que desean una segunda parte, si es que realmente les sienten que les ha servido, sienten que les impacta, y que Lili puede acompañarnos y comprometerte, Lili, con el mejor de los cariños, porque sé que me vas a decir que sí, a que puedas continuar ayudándonos pues, en esta formación. Com seguridade, assim, com muito gosto, com muito prazer, muito carinho, de verdade para mim é assim, é algo que tu, é isso, não? Hablando, muitas vezes o mesmo tema, ai, tão lindas, muitas graças, sim, muito chévere. Isso vai afunilando, essa é a tarefa de nós outras, hablar, até um ponto que tu chegas que isso é estúdio, compreendes? Assim que tu aproprias, porque às vezes não temos. E isso que está dizendo Célia, que muitas vezes não consideramos ou não creemos, quanto mais exercitamos, mais isso vai, e tu estás fazendo tua alquimia, ou seja, com todo gosto, só decirem quando que aí nos organizamos, vale, Tati? Eu queria sim sacar uma foto de nós outras, não? Que elas que puedan abrir a câmera, que podamos sacar uma foto, isso é muito importante também, para que tenhamos aí registrado esse momento tão bonito. Sí, este es un momento muy especial, así que sí, por favor, todos las que puedan abrir sus cámaras, no importa, pónganse lejos si no quieren ser bien ponchadas, pero les vamos a agradecer que prendan un ratitito la cámara, ahí está
esa participante de Soluest es la que me llama la atención. Gracias Leticia. Por Ay, ahí, querida Mónica, ya. por ahí, de repente hay alguien más que quiera encender, te lo voy a agradecer. Yo entiendo que es muy tarde, que de pronto ya estamos preparándonos para ir a descansar, Sí, sí. pero quiero decirles a nombre de la Asociación Femenina que estoy muy contenta y creo que todas estamos muy contentas porque se está logrando, porque estamos sembrando una semillita, ¿no, Lili? Una Sí. semillita que va a crecer con el apoyo de todas y de todos en general. De todos, porque necesitamos el apoyo de todos para validarnos como seres humanos primero, que es el objetivo que nos planteamos en la asociación. Primero mirarnos hacia adentro, convertirnos en buenas personas, en buenos seres humanos, y después decir, puedo también ser un buen profesional. Este es el mensaje, este es el primer mensaje con el que ha empezado la asociación en nuestro primer encuentro en junio que tuvimos, y ahora con este taller virtual deseábamos compartirlo con Latinoamérica. En el pico creo que han habido 37 personas por ahí, así que me siento muy contenta. Decirles que todo se logra, todo se puede, que los sueños se hacen realidad, que ustedes hoy forman parte de un sueño para mí, de un sueño muy especial, de llegar a mi hija, de llegar a sus hijas, de llegar a más mujeres y decirles, el camino ya no está tan difícil. Ustedes ahora tienen que fluir y ser como tengan que ser y llegar hasta donde tengan que llegar. El mundo no tiene límite y nosotras tampoco debemos sentir que lo tenemos. Ese es el mensaje final que quería compartir desde el corazón para todos ustedes. No sé si alguien más quiera decir algo para cerrar esta hermosa noche de velada. Si alguien más quiere compartir, los micrófonos pueden estar abiertos. Gracias. A ver, dime, Leti. Bueno, gracias. Tatiana, soy de las FEG, ¿no? De la asociación. Sí, yo. Sí, está siendo citado esta junción de potencialidades, ¿sí? Para que Liliana pueda estar acá con todas estas mujeres y con un colega que es un representante masculino. Qué lindo estar acá con nosotras, ¿no? Aunque yo estoy como periodista, ¿viste? Quiero dar mi aporte de algo que fundamentalmente yo veo siempre en los entornos laborales y en la convivencia femenina, la competencia femenina, competencia entre mujeres. Hasta que, mi opinión, no abandonemos esta herida que no sé dónde vino, no soy especialista, pero muchas mujeres sienten esto, hasta que no abandonemos esta herida que va directamente canalizada a un par femenino de mujer para mujer. Y acá yo pido que cada uno, cada una, piense en su interior a qué grado ven la colega. ¿Cómo ven la colega? No necesitan contestarme. Hasta que no abandonemos esto, yo creo que muchas heridas van a seguir estando. Mi opinión personal de todo lo que escuché. Gracias. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos también y por registrar todo. Eso es muy importante, porque la idea también es difundirlo, ¿no? Aprender lo que nosotros aprendemos y compartirlo, porque para eso estamos en el mundo, para compartir. Felicito a todas, felicito al evento. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Arita, tú también has levantado la mano y aprendiste tu cámara para tomarnos la foto. Regias y fabulosas, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias Liliana, de verdad, y Tati por este tipo de eventos, las organizaciones y las empresas que de verdad que nos han apoyado como GM, también a Manuel,
Le agradecemos bastante, de verdad que se está cumpliendo uno de los grandes objetivos y es poder unirnos como mujeres, apoyarnos entre nosotras mismas y al mismo tiempo también ganar conocimiento y prepararnos más para todo lo que es la industria del juego y no solo eso, sino también profesional y personalmente. Entonces, de verdad que les agradecemos montones y seguir apoyando. De verdad que un aplauso, pero para todas, de verdad, porque esto ha sido todo un logro. Y bueno, Manuelito también quiere hablar como la espina en medio de todas las rosas. Por favor, Manuelito. Bueno, no, yo tengo que expresar que soy totalmente solidario. Fui madre, padre soltero y sé el esfuerzo que todas hacen en revertir situaciones que para mí no son impositivas, porque el temor no es tanto de la mujer en la sociedad y en lo laboral, sino del hombre ante la competitividad de ustedes. Yo en lo personal prefiero estar acompañado de un equipo de mujeres como lo que estamos construyendo todos, Mónica, Liliana, Karen, y todas aquellas que por ahí pueden estar cerca a conformar un grupo de aprovechamiento de oportunidades. Tania Chávez, Ara Balso, Marisela, incomparable. Se me escapa dónde está. Búscala, búscala. No, ya, No dale, no la veo, se salió. No, ya no Bien. importa. Y bueno, no es más que decirles que felicitaciones. Gracias, Lili, porque esto que tú haces es de un valor muy importante para todos. Así que en nombre mío, de nuestro equipo, de nuestra intención, gracias, gracias, gracias. Gracias, Lili. Graças a todos, de verdade pela oportunidade, Gracias, pelo Manuel, gracias. espaço, graças Manu, graças Tati, Ara, Celeste, todas aí, sim, certo? E, bueno, com muito gosto, com muito carinho, aí sempre atento. Eles vão compartilhar os materiais que eles prometiram, necessitando qualquer coisa que seja movido, eu me coloco à disposição para que me escrevam em direto aí, para que hablemos, não? Para que se o que se mueve, hay que valorar, certo? Sí. Bueno, queridas, un abrazo, queridos, ahí, un beso grande para todos. Bueno, muy bien, damos por finalizada este primer encuentro y nos encontramos en nuestros próximos talleres. Mucha atención en el chat. Gracias, Angélica, gracias, Cassandra, gracias a todas las que han participado. Un beso enorme y que sigamos creciendo juntos. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todas. Chao. Chao, buenas noches a todas. Buenas noches. Chao, chao, Karen. Chao.